Agora damos início a esta sessão número 4, na qual vamos estar falando sobre a prestação de serviços e sustentabilidade financeira. Nesta capacitação virtual de conhecimentos e ferramentas para um futuro sustentável de serviços de água, saneamento e higiene. Estaremos falando aqui do que é a prestação de serviços e sustentabilidade financeira. E queremos lembrar que com esta sessão terminamos o módulo 2, já que já tivemos 3 e esta é a quarta, que terminamos este segundo módulo. Dentro dos objetivos desta sessão número 4 é explorar maneiras de fornecer serviços de água, saneamento e higiene e analisar estratégias para melhorar o gerenciamento da comunidade. Também vamos estar analisando as limitações que existem na aplicação das tarifas e as taxas para os serviços rurais de água e saneamento rural, considerando os custos operacionais e as necessidades das diferentes comunidades. Outro tema importante e interessante é que vamos conhecer os diferentes tipos de subsídio que podem ser implementados para garantir o acesso equitativo aos serviços, especialmente para as populações mais vulneráveis. Vamos ver experiências em Colômbia, no Chile, onde já se aplica isto. E, por último, vamos identificar estratégias inovadoras que são sustentáveis, que já se estão aplicando na área rural para conseguir a sustentabilidade financeira na prestação de serviços de água e saneamento. E, como sempre estamos fazendo nas nossas sessões, hoje temos um espaço de coleta de conhecimentos prévios. Logo vamos falar dos 3 conteúdos, que são estas formas de prestação, e vamos ter um espaço para fazer um trabalho em grupo muito bonito, para ver os desafios e as soluções que podemos sugerir para a prestação destes serviços. Também vamos ter o tema relacionado às tarifas, taxas e subsídios. E o terceiro tema relacionado às estratégias para a sustentabilidade financeira na prestação dos serviços. Faremos logo um trabalho em grupo e a avaliação da sessão. Aqui queremos anunciar que esta sessão, igual que a anterior 3, terá uma avaliação, um exercício de reforço. E queremos lhes dizer que na sessão 3, onde houveram alguns problemas na plataforma, queremos lhes comunicar que se fará novamente esse exercício de reforçamento da sessão 3, que ficará aberta essa avaliação da sessão 3 até a seguinte semana, até o dia 2 de outubro, para que vocês tenham tempo para fazê-la novamente. Estamos falando da avaliação da sessão 3. A avaliação do dia de hoje se fará o dia de hoje. E logo fazemos o fechamento. Então, agora sim, damos início ao engenheiro, que é um profissional muito reconhecido, que nos dará esta exposição dia de hoje. Adiante, Jesus. Bom dia a todos. Vamos começar esta sessão de hoje comentando as formas de prestação dos serviços de água e saneamento nas áreas rurais. Uma mensagem fundamental é que nós estamos procurando diferentes formas de prestação, mas nosso objetivo é conseguir que a prestação destes serviços seja adequado e sustentável. E, para isso, temos que ter uma visão realista das dificuldades dos problemas nas diferentes formas de prestação. Ver como enfrentá-las a partir de uma visão evidente, identificando os fatores que contribuem para conseguir um resultado sustentável. Poder ver as intervenções que poderíamos fazer para poder alcançar os resultados desejados.
Os serviços de água e saneamento rural têm grandes desafios e estes são enfrentados com diferentes formas, não é uma única solução. Mas devemos tomar em conta certos fatores que possam garantir um bom sucesso dos resultados para poder massificar e multiplicar os bons resultados neste tema das áreas rurais. Todos vocês que já conhecem todas estas prestações das áreas rurais sobre gestão cooperativas, dos serviços de água e saneamento, de toda esta parte rural, com diferentes funções e níveis de participação, nós conhecemos as diferentes formas de prestação. Na nossa região, um modelo bastante usado é o da gestão das comunidades. Existem comitês de água potável e saneamento em Bolívia, conselhos de administração de serviços de saneamento em Peru, comitês de água potável de pontos de água no Haiti. E esta é uma forma muito interessante que responde às necessidades das comunidades para resolver este problema. Mas também sabemos que existem debilidades neles. E para isso, veremos quais são os elementos específicos e essenciais que devem ser atendidos, com prioridade por parte da regulação, das intervenções, da parte técnica financeira, a diferentes níveis do governo. O que são estas diferentes tipos de organizações. Também vamos trabalhar sobre todos estes temas no dia de hoje, já que nós consideramos que existem muitos modelos novos que nos poderiam ajudar a ter melhores resultados para esta prestação de serviços. Em muitos de nossos países, é capaz que a gestão das comunidades deve ainda se fortalecer até que logremos ter um bom sistema. Um dos principais objetivos deste trabalho de hoje é ser realista as debilidades que temos e também poder enfrentar os fatores essenciais para potenciá-lo. Outro modelo similar é o de cooperativas, mas tem legalmente algumas diferenças. Neste intervêm os sócios que fazem algum tipo de aportes financeiros e que, na essência, também podem participar dos resultados de acordo a cada modelo de gestão. Mas é bastante parecido à gestão de comunidade, só que a parte legal é diferente. Mas os seus desafios são similares. Também temos a gestão municipal direta, na qual vimos na nossa realidade que é um dos principais temas é a independência desta gestão. Para isso, se formam unidades independentes, como, por exemplo, a de gestão municipal, com empresas que possam fazer que existe menos interferência da parte política para poder garantir um melhor serviço. Também existem os modelos de associação, que é o último modelo, que são organizações comunitárias do segundo nível, que também aproveitam economias de escala e conseguem sinergias de compartilhar aprendizagens que ajudam na gestão e prestação dos serviços das organizações comunitárias que integram a mesma. Exemplos deles são a Federação Nacional de Água Potável do Chile, a Confederação Latino-Americana de Organizações Comunitárias de Serviços de Águas e Saneamento, que um grande desafio é a da confiança, a maneira de gestar, quando estamos trabalhando com diferentes entidades, fazer os critérios para ver se vai se trabalhar sobre as bacias, sobre a união voluntárias, sobre associações, elas estão em diferentes regiões. E no quarto lugar temos as organizações mistas ou PPPs.
que são organizações conjuntas. O Sistema Integrado de Saneamento Rural, SISAR do Brasil, é uma federação de organização conjuntas para o tema de água e saneamento, que está operado pelas associações que formam parte desta confederação. É uma associação, só que muito mais estruturado. É uma confederação que vai gestionando, no caso do Ceará, por exemplo, a companhia que dá conta disto, apoia de maneira financeira a CISAR, que faz a supervisão e o suporte integral. É uma organização que tem muitas partes, o próprio CISAR, a empresa, a municipalidade, que também ajuda na planificação, no desenho, das organizações comunitárias também fazem parte, ou seja, que é um sistema integrado de suporte técnico e financeiro. Então, como PPP, também temos em Colômbia lugares nos quais as empresas privadas também têm um esquema contratual com algumas organizações do Estado. Existem diferentes formas de participação, não podemos abarcar todas, mas cada um dos seus países com certeza tem algum. Muito obrigado, excelente. Agora vamos pedir que vocês façam, que vocês possam ter duas formas de prestação de serviços de água e saneamento que são predominantes no seu país, de acordo ao que o Jesus explicou. As mais comuns são gestão da comunidade, cooperativas, organizações conjuntas, gestão municipal, associações ou outras formas de prestação com potencial. Agora pedimos que vocês, por favor, para que a gente possa ver nesta coleta de saberes prévios, vocês devem se dirigir à plataforma, vocês devem ir a módulo, devem ir módulo 2, como estou indicando na pantalha. No módulo 2, vocês devem ir ao M2S4, o dia de hoje, 27 de setembro, fazem clique, e aí aparecerá a informação para que vocês possam acessar o Mentimeter. Então, por favor, dirijam-se à plataforma, módulo 2, seção 4, M2S4, e às vezes demora um pouquinho a plataforma em abrir a informação, mas aí vocês devem ir na parte final de baixo e vocês devem fazer esta pesquisa. Está demorando um pouquinho em abrir aí para vocês verem, mas agora já está. Então, na parte de baixo, na parte final, vocês devem encontrar aí no seu idioma, que é em português. Tem os diferentes idiomas, vocês devem procurar o que diz em português. De acordo ao que você considere pertinente, selecione qual é o prestador ou duas formas de prestação de serviços que são as predominantes nas áreas rurais dos 4 países. Então, repito novamente, vocês se dirigem à plataforma, indiquem no módulo 2, seção 4, fazem clique e vocês devem ir até o final, na parte de baixo, onde vão procurar a informação no seu idioma do Mentimeter, em cada um dos países. É a consideração que vocês considerem no seu país as duas principais.
as duas principais formas de prestação de serviço predominantes no seu país. Sim, vocês respondem só do Brasil. En Bolivia, la gestión comunitaria es la que predomina, las cooperativas también tienen una participación importante y la gestión municipal. E aí já tem resultados de Bolívia, temos 6 respostas. No Brasil, temos a gestão municipal, que parece que é a que predomina, as associações também, e a gestão da comunidade. No Haiti ainda não temos respostas. E no caso do Peru, temos gestão da comunidade e a gestão municipal. Em linhas gerais, poderíamos dizer que em quase todos os países temos a gestão da comunidade como a forma de prestação mais comum. Então, pedimos que, por favor, completem este Mentimeter, cada um dos seus países, para poder ter uma informação interessante para ver as formas de prestação. Fazemos uma última atualização para ver como estamos. E agora sim, no Haiti já temos resposta. Temos 5 respostas de como não. No Brasil, a gestão municipal, a gestão comunal são as que estão predominando. No Peru, a gestão comunal e na Bolívia também a gestão da comunidade e as cooperativas. Muito obrigada. Agora estamos de volta à apresentação. Jesus, adiante. Muito obrigada. Como comentamos no início, em vários dos nossos países temos a gestão das comunidades como uma das principais formas de prestação do serviço. No Brasil, vemos que lá tem maiores escala, portanto, temos também as associações. A gestão comunitária da comunidade tem fortalezas e debilidades e podemos encontrar alguns esquemas que podem ir substituindo-los, mas é massiva a aplicação dela e é nossa responsabilidade fortalecê-la. Uma das alternativas com maior participação para a gestão destes serviços, então, independente das formas específicas, esta gestão da comunidade tem certos elementos comuns. Ela se dá em resposta a uma demanda. As comunidades precisam que se construa primeiro uma infraestrutura e logo gerar os serviços. Idealmente, deveria haver uma participação no processo construtivo. A comunidade deveria participar no antes, durante e depois da construção. E a gestão também da operação e manutenção do sistema, também a nível de organização deveria existir. Se deveria ter representantes da própria comunidade. Também, principalmente, as pessoas também estão a cargo de gerar o pago pelos serviços. O pagamento pelos serviços. Todos esses são elementos importantes. Quais são os gerenciamentos necessários que se devem realizar? Pois a decisão e projeto dos serviços para que sejam pertinentes tecnicamente do território e culturalmente, também ter uma adequada gestão, uma adequada operação dos serviços e a manutenção dos mesmos. Eles também deveriam estar preparados para poder fazer uma expansão da cobertura à medida que esta vai crescendo, a renovação, a adaptação e também a substituição de sistemas e equipamentos, já que sempre se precisa atualizar, ter tudo em ordem. E muitas vezes é aí onde os problemas ocorrem.
As vantagens desta gestão da comunidade, por exemplo, é o senso de propriedade, a capacidade de adaptação ao contexto local, que já comentamos, a participação efetiva da comunidade é ideal, que tenha transparência, que isto é um grande desafio, já que no nível da comunidade isto traz muitos conflitos na gestão dos recursos, e outra vantagem é que tem custos reduzidos, aunque muitas vezes isto é porque o serviço não é tão adequado. Quais seriam algumas desvantagens? A operação e a manutenção inadequada. Muitas vezes, quando eles não podem realmente ter um operador que conheça e faça adequadamente os serviços, ele tenha a capacitação, e ele possa permanecer aí fazendo essas operações. Não estamos falando de problemas menores. Já quando falamos a maior escala, isto é aún mais importante. É necessário operadores certificados para que operem o sistema de maneira adequada, para que seja responsável desses esquemas. Deve haver essa pessoa capacitada. Também é importante a capacidade limitada para gerenciar sistemas e capacidades técnicas e administrativas limitadas. Precisamos fortalecer essas capacidades, já que os esquemas que se fazem, por exemplo, de cascadas, ou que um vai capacitando o outro, e a capacitação à comunidade chega às vezes a um quarto nível e que não é adequado. Então, dizem que para conseguir uma adequada capacitação da parte técnica e administrativa, esta capacitação deve ser direta dos espertos, dos que realmente sabem a quem vai executar as atividades, que são os operadores e os representantes destas organizações. Também a sustentabilidade financeira, já que é um esquema misto aqui, que muitas vezes tem a participação dos níveis de governo e que muitas vezes privilegiam outras partes que depois são abandonadas e não se preocupam porque exista um esquema de recursos que tenha uma prestação adequada. O operador e os insumos básicos devem estar. A sustentabilidade financeira também se refere ao aporte da comunidade e os seus usuários. Como conseguimos fazer que exista realmente essa capacidade de pago? É outro tema que discutiremos. Desde nossa perspectiva, isso está relacionado ao valor dos serviços que eles vêm, relacionados a doenças, a diferentes desenvolvimentos que podem fazer nas comunidades. Outro ponto é a falta de dependência de voluntariado, relacionado à falta de liderança do operador. E os conflitos também, entre outros temas mais. Previamente, o trabalho que faremos em cada um de nossos países é identificar um ou alguns dos fatores que devemos melhorar para potenciar esta forma comunitária de administração. Aqui identificamos algum destes desafios, em base na evidência que nós vemos. Podemos potenciá-las, mas eles requerem também de algum apoio externo. Esses esquemas de segundo nível, ou de associações, de organizações comunitárias, que têm muitos desafios, em geral mostram um esquema que possa ter sinergia e uma maior capacidade de resposta a um segundo nível de resposta. Além do mais, precisamos de ajustamentos legislativos, que não estamos falando só da parte da intervenção pública, senão do setor privado também. E a normativa muitas vezes não permite essa interação que poderia ajudar a resolver problemas específicos na prestação.
Também a formação dos operadores, como já falamos anteriormente, sua capacitação, que são os atores principais, eles devem ter adequada formação. Os temas de associativismo também e de apoio institucional. Está uma chuva de ideias de diferentes temas para que vocês, como equipe do seu país, possam identificar os diferentes fatores e ver quais são os prioritários para trabalhar em alguns minutos desta manhã uma rota para poder melhorá-los. Muito bem, agora, como Jesus já comentou, vamos realizar um pequeno exercício nos grupos de trabalho, onde o objetivo principalmente será reflexionar e analisar sobre os desafios desta gestão comunitária. Além dos que nós já mostramos, com certeza vocês podem identificar outros. Sobre essa base, queremos ver as propostas que podemos fazer para melhorá-los. Para isto, lhes proporcionaremos alguns formatos e, para isso, vamos identificar, em primeiro lugar, 3 desafios no seu país. Quais são os desafios que vocês têm desafios e estratégias para melhorar a gestão comunitária no seu país? Sobre esses 3, vocês devem profundizar quais são as causas destes desafios de maneira breve e logo em um terceiro ponto devem aprofundar na causa e efeitos dos desafios priorizados. Logo, vocês devem propor uma estratégia específica a curto prazo, de 6 meses, que aborde o desafio priorizado. Uma vez terminado, vocês devem fazer o upload na plataforma virtual do Creation Camp. Logo disso, voltaremos na plenária e uma pessoa fará a apresentação dos resultados durante 2 minutos. Na seguinte lâmina, vocês podem apreciar esse quadro, que é uma guia de trabalho, que está na parte baixa da plataforma. E vocês devem, primeiro, devem priorizar 3 desafios. Em base a eles, vocês devem analisar brevemente quais são as causas. Podem aprofundar aí sobre as causas de qualquer um que tenham selecionado. Aí, em outros, vocês podem também colocar outras formas que nós não mencionamos aqui de desafio. Então, vocês devem colocar primeiro a priorização, logo as causas. Logo passarão ao formato no qual vão elegir um só dos desafios e sobre essa, sim, vão fazer uma estratégia a curto prazo. Respondendo a estas 3 perguntas, o que pode ser feito a curto prazo? Que ações imediatas se pode tomar? Que recursos, treinamentos ou suporte são necessários para realizar as ações, para levar adiante essa ação ou as ações que vocês identificaram? E na terceira coluna, quem lidera, quem apoia, que papel tem cada pessoa ou organização que desempenharão? Então, estão escritas aí as 3 perguntas em cada uma das 3 colunas. Isto deve ser prático e adaptável ao seu contexto. Uma vez terminado isto, vocês devem fazer o upload na plataforma e voltar para a plenária. Para isto, vocês constam de 20 minutos. Como o Herbert já está mostrando, vocês devem ir M2, S4, e na parte de baixo, vocês encontrarão esta guia de trabalho. Façam o download e sobre essa guia, que já estão
esta informação que acabamos de ver, vocês vão preenchendo, vão trabalhando e preenchendo nela. Vocês só têm 20 minutos para trabalhar. Então, agora nos dividirão em grupos para fazer o exercício. Muy bien, ya estamos en sala. Muito bem, já estamos na sala. Sei que foi ajustado o tempo, mas acho que nos deu a possibilidade de fazer uma reflexão em torno aos desafios que nos exige esta forma de gestão, falando das debilidades que temos e todos compartilhamos essas debilidades. Então, acho que esta reflexão nos ajudou a ver a necessidade de fazer ajustes e de fazer um trabalho complementar, porque, como nos diziam, esta é a forma de prestação com a que vamos conviver um bom tempo, enquanto não encontremos um esquema que nos permita ir melhorando e mudando de alternativa. Então, vamos convidar a apresentação breve dos países que queiram falar agora por 2 minutos. Quem gostaria de apresentar os seus resultados do trabalho em grupo, por favor? Bolivia 2, Nancy, ¿puede ser? A ver, Cristina. Bolívia 1 ou Bolívia 2, qualquer um. Bom dia, somos da Bolívia 2. No trabalho que fizemos, primeiro na matriz, definimos quais eram os desafios que temos e a quais deveríamos dar maior prioridade. E o número 1 é o acompanhamento e assistência técnica, o 2 é o apoio financeiro e como número 3 seriam 2, que é o ajuste legislativo e ajuda na resolução de conflitos que estão ao mesmo nível. Dentro das causas e os fatores que contribuem a que este desafio exista, no acompanhamento e assistência técnica, vemos que é o tempo e o orçamento disponível, a falta de conhecimento técnico especializado, acessibilidade e nível de dispersão das comunidades. Na Bolívia são longes uma da outra e às vezes é difícil ter acesso a elas. E por isso o tema da capacitação é relegado e há pouco acesso à informação, já seja nos municípios e nas comunidades. Dentro do que é o apoio financeiro, existe um desconhecimento da problemática, então não existe um orçamento para isso. Tem que priorizar emergir gastos para fazer as obras, mas eles não priorizam ter água e saneamento. Se bem existe um marco normativo, ele não é operativo e existe uma falta regulamentária nisso. Hoje em dia, na Bolívia, não existe uma regulação rural, não há uma prestação de serviço para esse meio. No segundo ponto, vimos o desafio que é o acompanhamento e assistência técnica. As ações imediatas seriam a implementar mecanismos de regulação rural, articular o trabalho das instâncias governamentais, desde o nível central do Estado, como o Ministério do Meio Ambiente e de Águas, que é a GAMS. Tem que haver um acompanhamento para essa regulação. Fiquei sem áudio, não estou ouvindo. Agora sim. Dizia que o acompanhamento à regulação, e também vemos que também devemos tomar em conta as fases do projeto, antes, durante e depois, fazer seguimento e uma assistência técnica, ampliar os tempos no ciclo do projeto para o acompanhamento e assistência técnica. São os tempos curtos para poder abarcar tudo, então isso foi o que fizemos.
no apoio necessário, os recursos que requeremos para levar a cabo essas ações são contar com políticas públicas de regulação e articulação rural, que têm que ser emitidas pelo Ministério do Meio Ambiente e Água, e também requerimos uma assignação maior de orçamento para os temas do segmento e acompanhamento, que isso é o que dificulta o trabalho. Nos papéis e responsabilidades, vimos que o líder tem que ser o Ministério do Meio Ambiente e Água, como apoio às entidades de regulação, a APS, nos municípios, e os papéis está estabelecido segundo suas próprias competências de cada uma das instituições. Este é o nosso trabalho. Muito bem, obrigada, Gina, obrigada, Bolívia. Convidamos a outro país. Quem gostaria? O Brasil, o Haiti, Peru. O Peru tem uma bonita apresentação. Vamos lá. A ver, un segundito. Sí, Herbert. Compartir la presentación. Buenos días con todos. Bom dia a todos. De tu trabajo, pero Está um pouco acidentado o nosso trabalho, mas agora eu apresento o que priorizamos. Não sei se vocês me ouvem. Sim, sim. hemos priorizado Priorizamos 4 desafios. O ajuste legislativo, que é o marco geral para a implementação de programas e políticas, o apoio institucional, o acompanhamento e assistência técnica e o apoio financeiro. Sim, vimos que uma das causas é que ainda faltam normativas para poder implementar os programas e projetos nas zonas rurais. O apoio institucional, principalmente os diferentes programas do Estado ainda requerem um fortalecimento na gestão desses serviços. A ausência de acompanhamento e assistência técnica sustentável por parte dos programas e do Estado e dos prestadores de serviço. Existem recursos limitados. É verdade que temos recursos do Estado, mas são insuficientes. Em relação às ações imediatas que podem realizar-se a curto prazo, consideramos a implementação de programas de apoio técnico, fortalecimento de capacidades a prestadores de serviço de água e saneamento, através de recursos econômicos, apoio técnico, equipamentos técnicos fortalecidos, lineamentos devidamente estruturados pelos entes líderes. Enquanto aos papéis e responsabilidades, definitivamente os programas do Estado têm um papel protagônico. No caso particular do Peru, há um Programa Nacional de Saneamento Rural, no nível de governos locais, que são os encarregados de brindar assistência técnica com suporte, as ATM e as JAS, que são prestadores de serviços de água e saneamento básico, e a responsabilidade do governo local é de dar-lhes essa assistência a estes prestadores. E o Estado deve melhorar nas suas políticas públicas para ter uma melhor gestão, para poder ter uma melhor gestão de água e saneamento nas comunidades. Isso é o que trabalhamos. Obrigada pela sua atenção, obrigada, Peru. Acho que vocês nos deram uma pincelada importante destes desafios que são necessários, partindo de políticas públicas com regulações adequadas, também o fortalecimento das capacidades, o apoio técnico e, por outro lado, também os recursos financeiros que são necessários para dinamizar, melhorar para uma gestão adequada das organizações comunitárias, assim também como a liderança do setor e a coordenação e articulação territorial com as
com os níveis subnacionais, onde está constituído como um eixo central a nível local a municipalidade. Muito bem, com isto, vamos continuar com a apresentação. Adiante, Jesus. Por favor, si pueden dejar de compartir para poder Por compartir. favor, se podem deixar de compartilhar a tela. Muito bem. Não todos os grupos puderam apresentar pelo tempo limitado, mas também temos outros exercícios mais adiante, então serão convocados. Cerramos con estas presentaciones y pasamos Fechamos com estas apresentações e vamos continuar com a sessão, por favor, pelo momento. Nossos tempos já estão curtos. Nos próximos exercícios, os países que não fizeram apresentam. Adiante, Jesus. Brevemente, seria importante ouvir o Brasil, mas, bom, depois o faremos. Na discussão anterior, é necessário assegurar os elementos fundamentais para que a prestação possa ser adequada e que haja um operador certificado, remunerado, que possa assegurar um trabalho adequado, capacidades adequadas de gestão, porque queremos ir a um modelo que possa mostrar que o investimento na infraestrutura que é alta possa ser transferida e que possa ser sustentável. Um esquema onde possa ser enfatizada a prestação de serviços e num sistema existem intervenções interessantes, precisamos profissionalizar a gestão comunitária, profissionalizar em termos técnicos, implicam um esquema de suporte estruturado, um apoio técnico que não é aleatório, é uma estrutura adequada de suporte técnico desde o ponto de vista de capacidades, desde o ponto de vista que não tem que ser feito com toda a comunidade, mas com pessoas-chave que possam fazer esse trabalho. E como vemos no custo 2, também vemos o custeio. O financiamento é chave nisto aqui, porque temos que assegurar a atuação da comunidade no serviço, temos que ter financiamento para o tema logístico, para os reparos, para a atualização. Tudo isso tem que estar estruturado num esquema de financiamento. As mudanças no entorno legislativo, também a Bolívia dizia que as regulações, se estamos pensando em profissionalizar, precisamos estandarizar serviços e devem ser regulados, que sejam supervisados para que isso possa ser levado a cabo. Precisa haver uma associação comunitária onde possa haver diferentes formas de prestação de serviço. Interessante isso no Brasil, na Bolívia, no Peru, a gestão de saneamento, como as empresas comunais podem fazer a gestão comunitária e fazer o serviço, e nas nossas comunidades existem esses serviços e existe dificuldade para fazê-los. Então, esses esquemas têm que nos ajudar a fazer isso. Se estamos planificando a expansão, as áreas urbanas e periurbanas, temos que pensar em incorporar sistemas bem estruturados. Como no Brasil, tem empresas que intervêm na prestação rural através do suporte, através das finanças, para assegurar que a prestação rural seja adequada e suficiente. Então,
Esses esquemas precisamos que sejam mais estruturados. Precisamos avançar de forma importante com melhores metas para que possam ser sustentáveis e possamos melhorar o esquema. Isto é importante e estamos coincidindo um pouco o que dizem os países e valoramos muito isso. Muy bien. Sí. Pasamos entonces al siguiente tema. Vamos ao seguinte tema. Vamos a desarrollar Vamos desenvolver tudo aquilo que implica tarifas, taxas e subsídios para a prestação dos serviços de saneamento, que é muito interessante e vai nos permitir analisar aspectos importantes. Se vocês tiverem alguma pergunta, vamos pedir que no chat vocês possam comentá-la. Se pensamos na tarifa ou taxa, se falamos que a taxa familiar ou tarifa que temos nas nossas ruralidades é suficiente para cobrir a prestação dos serviços, entendendo que esta tarifa ou taxa é o valor que os usuários pagam por ter essa água potável. As nossas atuais tarifas são suficientes para cobrir a prestação desses serviços rurais? Se vocês podem, por favor, escrever a resposta a esta pergunta no chat, agradecemos. O que vocês acham? Nossas tarifas ou taxas são suficientes? Aí temos um comentário dos nossos amigos do Peru, da Bolívia, e efetivamente acho que todos vamos coincidir em que são insuficientes. Normalmente, geralmente, essas taxas são insuficientes. E o que é que estamos procurando? Procuramos um equilíbrio para que nossas tarifas sejam sustentáveis. Vamos procurar um equilíbrio entre a acessibilidade, vamos explicar logo qual é a acessibilidade dos usuários e a capacidade de cobrir os custos do funcionamento e da manutenção do sistema. A acessibilidade é o alcance de recursos econômicos de uma pessoa ou família para poder pagar o acesso a estes serviços sem comprometer a sua capacidade para satisfazer as suas necessidades. Então, procurar esse equilíbrio entre essa acessibilidade de usuários e a disponibilidade e a capacidade de cobrir os custos de funcionamento vão nos permitir ter tarifas e taxas mais reais. Estamos falando de dois conceitos, de tarifas e taxas. Vamos entender um pouco. Tarifas é um consumo com base a micromedição que é feita através dos medidores e o pagamento basicamente está vinculado ao volume de água consumida. Então, nos permite cobrir os custos de manutenção nas zonas urbanas e periurbanas, enquanto que quando falamos de uma taxa familiar, normalmente falamos de uma quantidade fixa, independente do consumo. Vejam interessante a diferença entre uma coisa e outra. E não necessariamente está ligado ao volume de água usado. Isto é típico nas nossas comunidades rurais, quando estão dispersas. E outro tema importante, antes de falar da tarifa, da quota familiar, da taxa familiar, é entender o conceito do valor econômico da água. Os benefícios econômicos que gera o acesso à água potável e os custos de não ter acesso adequado a este recurso essencial para a vida. Por isso, vamos falar do valor econômico da água, não unicamente nos estamos referindo ao preço, mas ao custo que estamos pagando, a distribuição, etc. Existe um tratamento, existe uma tarifa e abrange muitos aspectos complementários.
a prioridade é o valor social, é ter o acesso à água, nos permite ter que possamos ter outras atividades produtivas, o valor da escassez, imaginem quando tem pouca água para o uso, isso vai gerar custos adicionais, vamos ter externalidades. Se temos uma melhor qualidade de vida, vamos ter uma vida mais equitativa, uma redução na pobreza e numa situação de emergência, exponencialmente o valor da água se incrementa e por isso aí entramos num tema crítico. Por isso, o valor da água não é unicamente o preço, mas são todos esses aspectos que foram indicados. E como vocês estão indicando aí no chat, o pago monetário, a pergunta é: este pagamento cobre as necessidades de prestação dos serviços? Definitivamente, o 100% das respostas diz que não cobre os custos que geram as atividades de manutenção e nem da operação. Todas as operações não são cobertas. Estas ações de manutenção preventiva, que devem ser feitas periodicamente, não são cobertas. As plantas de tratamento, a cloração, a remuneração dos executivos, daqueles que estão na cabeça não teremos disponibilidade de recursos para fazer extensões e substituições e também não haverão recursos para conservar os recursos hídricos. Quais são as alternativas? De uma e outra forma, estão funcionando com algumas limitações, mas algumas ações que vêm acontecendo e que contribuem para que esta gestão comunal possa ter êxito. O serviço voluntário para os gerentes, para os executivos, o trabalho administrativo normalmente é voluntário, não é remunerado, não é pagado, porque se tivéssemos que remunerá-lo, aí deveria haver maior financiamento. Muitas vezes eles têm reuniões, eles têm assembleias, têm espaços comunais, onde as inassistências, eles podem cobrar pagos extraordinários, novas conexões domiciliárias, é um ingresso adicional, que muitas vezes permite ter ações de administração e de manutenção mínimas, porque este recurso muitas vezes é pouco, então permite ter uma receita adicional. Eles trabalham em faenas, mingas, etc., para este trabalho comunal. E também houveram experiências interessantes nos mecanismos de microfinanças ao interior dos nossos prestações rurais, empréstimos entre os associados e a garantia a ligação ao domicílio. Esse é o caso como os sorteios, eventos sociais, etc., as rifas, que ajudam a obter ingressos adicionais. A troca de produtos por conta de pagamento mensal também são feitas. Uma reflexão interessante, a nossa taxa familiar, estamos falando do âmbito rural, essa taxa pode ser sustentável? Temos que cobrir nossos custos operacionais e de manutenção, inclusive ter um fundo de reserva para ter uma taxa sustentável.
ela deve responder à capacidade de pagamento das famílias. Tem que buscar o equilíbrio entre a acessibilidade e os custos que demandam a manutenção. E para isso precisamos uma boa capacidade de gestão, um prestador que possa fazer um planejamento a longo prazo e que tome medidas adequadas. O tema tecnológico, se os nossos sistemas têm tecnologias apropriadas e se isso vai incidir diretamente no pagamento da taxa familiar. Por isso, essas tecnologias têm que ser apropriadas e inovadoras. Normalmente é necessário um apoio inicial para implementar infraestrutura, mas a substituição da infraestrutura depois é um tema crítico, porque as taxas e as contingências têm que ter estratégias adequadas a um ajuste de taxas para que possa haver um subsídio. E algo que foi dito nas apresentações anteriores é sobre o subsídio, a regulação e a equidade dessa taxa. Quem regula isso? Muitos dos nossos reguladores, eles têm um âmbito de ação direto no trabalho, porque não está regulado por temas orçamentários, e isso, por exemplo, no Haiti temos a Direção Nacional de Água Potável e Saneamento, tem escritórios regionais de água potável, no Brasil tem a Agência Nacional de Águas e Saneamento, que são agências reguladoras estatais, na Bolívia, Autoridade de Fiscalização e Controle Social de Água Potável e Saneamento Básico, e no Peru, a Superintendência Nacional de Serviços e Saneamento. Alguns deles, se bem têm um mandato de fazê-lo na área rural, ainda não estão completamente fortalecidos. É necessário um subsídio para a prestação de serviços de água e saneamento nas áreas rurais? Em vista de que essas tarifas não são suficientes, vejamos algumas posições. O pagamento costuma ser uma questão controversa, pois a água é considerada um direito humano básico. Então, talvez não deveria existir uma taxa, mas existe também outra posição válida, onde se indica que o pagamento ajuda a valorizar o acesso à água potável e promove a sustentabilidade do serviço, pois para ter uma melhor sustentabilidade do serviço, esta taxa familiar requer uma sinceridade de custos para evoluir na emissão da tarifa. Mas nas zonas rurais, temos um aspecto interessante. É muito difícil determinar a quem vamos subsidiar e a quem não corresponde o subsídio. Se compararmos o subsídio entre o âmbito urbano e rural, vamos entender que no caso da ruralidade, implementar um subsídio é mais difícil. No âmbito urbano, tudo é mais centralizado, temos um fator de economias de escala, temos um aumento de investimento em infraestrutura, mas no âmbito rural, a gestão é comunal, o investimento depende de projetos, pode ser um pouco mais difícil. No âmbito urbano, temos uma maior demanda de investimento, temos experiências de subsídio e temos reguladores que acompanham este processo, enquanto que no âmbito rural temos uma percepção de autossuficiência. Quer dizer, a ruralidade pode se organizar para fazer os seus próprios sistemas. E é isso que vamos vendo o que temos. Quais podem ser os subsídios cruzados, que são aqueles que permitem subvencionar a cada usuário
aqueles de menor ingresso. Temos também experiências de subsídios diretos, onde o governo fornece essa ajuda financeira às famílias mais pobres e vulneráveis, e a experiência de tarifas sociais implica uma redução das nossas tarifas quando quando atendem certos critérios. Alguns critérios de elegibilidade que são usados para os subsídios. A idade, eles têm que ser acima de 60 anos, a localização, se a casa está na área rural, se a região está numa área específica, se é originária, o tema econômico, que é o principal critério, vinculado a famílias com dificuldades econômicas, tema de incapacidade, onde aquelas famílias que têm pessoas com deficiências físicas em casa, e as famílias monoparentais, que são aquelas chefiadas por mães ou pais solteiros. É aqui onde predominam esses fatores. Vamos falar sobre as experiências de subsídio para áreas rurais, onde são canalizados os fundos. Vamos ver? Cortou-se. Trata-se do novo subsídio para o pagamento de água rural ao que podem aceder os usuários de água de aquedutos legalmente constituídos. Aqui vamos contar. Primeiro, o subsídio de água em zonas rurais é um apoio dirigido às famílias que são atendidas por empresas de aqueduto legalmente constituídas, como entidades sem ânimo de lucro. Segundo, este subsídio cobre até 12.400 pesos mensuais por subscritor ou domicílio conectado. Mas vamos esclarecer que este valor não é entregado às famílias, mas é um desconto que aplica o prestador à tarifa de água a pagar por estas famílias. Terceiro, todas as famílias que habitem na zona rural podem aceder a este subsídio, famílias que estão sendo atendidas por um prestador de aqueduto que possa estar operando na zona. Para isso, o prestador deve reportar ao Ministério de Vivenda o número de subscritores que atende para as zonas rurais na sua área de prestação. Quarto, tenha em conta que estes subsídios serão aplicados a partir do momento em que possa ser aprovado o projeto. O desconto no valor a pagar virá na fatura dos serviços públicos. Ele é supervisionado pela Superintendência de Serviços Públicos. Agradecemos a sua atenção. Muito bem. Nestes países temos subsídios. De uma ou outra forma, temos algum tipo de subsídio. Alguns dos nossos países, para o âmbito rural, urbano, temos algum subsídio cruzado. Existe um certo nível de exoneração de pagos a determinados usuários. Por exemplo, no Brasil, temos este programa de tarifa social de água e há um subsídio em temas de fortalecimento e assessoramento de capacidades de todos os nossos países. Bolívia tem nos municípios rurais. E no caso do Haiti, tem para famílias rurais pobres.
Para onde apontamos com esta reflexão do subsídio? Um subsídio condicionado a resultados tem um sentido condicionado que tende às capacidades de gestão que tem que ter o prestador comunitário com indicadores. E esses indicadores, vamos ver aqui algumas experiências interessantes, mas basicamente tem que promover o uso da micromedição quando haja alguns critérios de seleção de prestadores, pobreza, indicadores de gestão, canalizar o subsídio desde os municípios e, com certeza, deve haver uma contribuição voluntária. Respeito à temporalidade, o que vamos subsidiar? Administração, operação, mantenimento dos sistemas. Uma alternativa interessante é aplicar o subsídio aos níveis de água consumida e, com certeza, deve ser implementada para ter uma melhor monitoramento e com uma visão de gestão empresarial. E, finalmente, para terminar esta sessão, vamos ver estratégias inovadoras para a sustentabilidade financeira da prestação dos serviços. E tem que cumprir alguns atributos, que têm que ser adaptáveis, acessíveis, devem ter tecnologia adequada, uma rede colaborativa, tem que ter uma boa capacitação, tem que ter participação, especialmente da comunidade. Quais são essas estratégias? Essas estratégias são interessantes, e que é o exercício que vamos fazer afinal, que dentro dessas estratégias, vocês vão selecionar o contrato por resultado, a micromedição pré-paga, pagamento por serviços ambientais, tarifas flexíveis, sistemas de pagamento móvel, educação, conscientização financeira ou outras interessantes para conhecê-las. Contrato por resultado. O que é um contrato por resultado? Onde o pago do fornecedor local, este pagamento está condicionado ao cumprimento de determinados indicadores de desempenho, que possa garantir um serviço contínuo, que os riscos possam ser transferidos ao fornecedor, e as desvantagens são que dificulta essa medição e que há possibilidade de que os provedores possam negligenciar outros aspectos, que vincula o financiamento a resultados pelo serviço de água potável, que utilizam 3 medidas: pontos de água associável, que sejam acessíveis à população rural, outros que o volume de água, que esta tem que estar medida, e os ingressos locais dos usuários da água e o governo local pagam mais ou menos, estão tendo uma experiência no ano 2020, que estimam que até 2030 vão ter 5 milhões de usuários rurais implementando essa estratégia. O subsídio que eles têm vai pela ordem de $1 por pessoa ao ano. Esses ingressos locais só cobrem 30%. Outra estratégia interessante que se está aplicando no âmbito é a micromedição pré-paga, que combina a tecnologia da medição com o pago antecipado, que permite que os usuários possam gestar de uma melhor maneira o seu consumo. Quais são as vantagens que podemos encontrar
consumo. pois que os usuários podem gerenciar melhor seu consumo de água. Eles usam de melhor maneira os seus recursos, mas também existem desvantagens, como, por exemplo, a inversão inicial, que pode ser alta, e que também evitar que as pessoas mais pobres sejam excluídas. Quais são as medidas da microexclusão que temos ao respeito? As experiências que temos da experiência pública de energia em Colômbia para um âmbito periurbano, quer dizer, existem microvedores de pré-pago que se recarga, no qual o usuário acede e ele pode ir recargando a quantidade de água que vai consumir. Isso permite aos usuários ir fazendo monitoramento através de aplicativos para poder assim promover um uso eficiente desses recursos. Outra forma é o pago por serviços ambientais. Na anterior sessão, nós estivemos falando ao respeito e esta estratégia incentiva as nossas comunidades para que elas conservem as fontes de água em troca de certos benefícios. A vantagem é que eles podem se tornar uma importante fonte de renda, ajudam a manter a biodiversidade, mas as desvantagens também é que existe uma dificuldade na medição e no monitoramento do serviço, como podemos fazer uma distribuição adequada. E como se relacionam estes pagos pelos serviços com a distribuição da taxa de água? Podemos ter menos inversões em microestruturas se temos maior quantidade, melhor qualidade, se vou invertir menos no tratamento, se reduzem os custos associados, isso permite, portanto, aumentar os mecanismos de compensação que a longo prazo diminuem a taxa. Uma quarta estratégia interessante são as tarifas dinâmicas e flexíveis. Este tipo de estratégia permite que se ajustem as tarifas de acordo à estação do ano, permitindo que, de acordo ao contexto de cada um dos usuários, se possam ter pagos dinâmicos e flexíveis. Então, como vantagem, eles incentivam a redução do consumo durante períodos de alta demanda ou escassez, e os preços também refletem o melhor custo real do fornecimento. E, de acordo ao seu contexto, eles têm flexibilidade para elegir os seus planos, de acordo ao consumo que eles tenham. Mas também, como desvantagem, isso também pode ser complexo e de alto custo, já que vai sendo diferente em diferentes momentos do ano. E percebam que algumas estratégias interessantes que já se utilizaram, de acordo a esta estratégia financeira, é que a tarefa está de acordo ao consumo. De acordo a certa porcentagem de metros cúbicos, vai ter um preço diferente. Ou vai ter uma tarifa de acordo à estação do ano. Quando, por exemplo, tem na estação de chuva, a tarifa vai ser mais baixa, que quando faz muito calor, vai ser mais alta. Isto permitirá ter um maior ajuste no consumo. Ou as tarifas também basadas na qualidade do serviço. Aqui também se dão incentivos e bonificações que ajudem nas atividades de conservação, com tarifas basadas na qualidade do próprio serviço. Se existe uma só tarifa, mas tem certas zonas que pela topografia são diferentes, então posso ter diferentes quantidades de horas num usuário na parte de cima que na parte de baixo, pode ser diferenciada esta tarifa para adequar-se. Um quinto sistema é o de pagamento móvel, que esta tem sido muito utilizada na parte oriental da África, como Quênia, na qual o usuário usa um aplicativo do celular para fazer o pago. Assim se pode melhorar a facilidade, facilitar o processo do pago, eles podem fazer
parcelados os pagamentos de maneira regular, mas como desvantagem também é que se a cobertura não é boa, pois vai ser difícil fazê-lo. Os usuários também devem estar capacitados e familiarizados com estes aplicativos para ser os pagos e também sempre tem um pouco de risco de fraudes ou estafas. Aqui não só se beneficia o usuário, senão também o prestador, já que se reduzem os custos associados em todo esse sistema de pago. Uma penúltima estratégia é a educação e conscientização financeira, na qual se incorporam programas nas comunidades para valorizar a consciência no uso da água e no pagamento das tarifas. Isto é super importante porque ajuda a planificar o ingresso de cada uma das famílias, gerando consciência e sensibilização nelas. Mas também devemos ter em conta que tem que implementar-se programas de educação e conscientização financeiras de acordo com cada área. Tem que ver o idioma, a realidade que cada um vive, que são importantes ações para poder fazê-las. Temos, por exemplo, a experiência de Laços de Água, onde eles usam a arte social para fazer estas mudanças de comportamento, na qual a arte e a participação comunitária ajudam a mudança dos comportamentos. Existe uma proposta muito interessante no Peru, que eu acho que ainda não se implementou, mas está proporcionando e sensibilizando e incrementando o consumo da água, que é usar as provas in situ, no próprio local, para que eles vejam a contaminação fecal e, dessa maneira, eles possam se conscientizar. Assim, se utilizam meios seletivos e diferenciais de cultivos como fluorogênicos que se colocam nas amostras recoletadas e, com a mudança da cor, se vai confirmando a presença ou não presença desse material fecal na água. E assim poder ver se ela é apta ou não ao consumo humano. Isto em base à presença dos coliformes, né? Se tem ausência ou presença. E esses testes que se fazem, essa recoleção, a implementação e a socialização dos resultados e os compromissos se realizam nas próprias comunidades com o objetivo de valorizar e incentivar o consumo de água e o pago das mesmas. Outro tipo de estratégias também pode ser a diversificação das fontes de financiamento, melhor eficiência operacional e governança dos serviços, como nós podemos estabelecer mecanismos contínuos de monitoramento e avaliação para ajustar tarifas, taxas e subsídios e promover alianças com empresas privadas. Em resumo, o importante em todas estas estratégias é mudar esta visão na qual eu entrego a infraestrutura e a mudança deve ser, eu dou um serviço. Escutem bem agora, o que não é possível gestar, não se pode entregar. Agora, passamos ao trabalho em grupo, no qual temos este contexto. Teremos um contexto no qual a organização de água e saneamento, chamada El Manantial, é uma provedora comunitária que gerencia o serviço de água potável e saneamento a 100 famílias. Tem uma renda de taxa mensal de $200 e as despesas mensais de operação e manutenção são de 250. É maior a renda da taxa mensual. O nível de atraso no pagamento da taxa é de 40% e existem níveis de participação de comunidade baixos, apenas 20% dos usuários. Este é o contexto, um prestador rural, no qual a renda de taxa é menor do que as despesas mensais. O que queremos pedir-lhes é que vocês proponham duas ações
Para melhorar a sustentabilidade financeira, nós já lhes mostramos estratégias de rentabilidade, contratos por resultados, medição prévia. Falamos de uma série de estratégias faz um momento, agora vocês devem selecionar 2 dessas estratégias para que, neste contexto de El Manantial, possa melhorar a sustentabilidade financeira para este prestador rural e assim possam desenvolver os passos para implementar ações vinculadas às estratégias. Entendido? Então, onde encontraremos esta informação? Vocês já têm ela. Vocês podem ver aqui na minha tela. Se vocês podem ver o primeiro exercício que vocês já baixaram, vocês viram nas 2 primeiras folhas, vocês já fizeram o primeiro exercício. Mais abaixo está este exercício. Vocês já descarregaram ele, não precisa descarregar nada agora. Aqui está o exercício que acabamos de lhes mencionar. Agora, o que estamos lhes pedindo é que selecionem 2 estratégias, vocês já viram algumas delas que nós fizemos agora, que vocês acham que com ela possam melhorar a sustentabilidade financeira deste prestador rural e que nos possam também indicar os passos para colocá-las em funcionamento. Tá certo? De acordo a isto, vamos ir então a trabalhos em grupo e teremos novamente 20 minutos para o trabalho. Luiz nos mandará os grupos. Muy bien, bienvenidos nuevamente. Entonces, ahora sí, vamos a... Bem-vindos novamente. Bem-vindos. Agora temos a oportunidade de Vamos escutar dar a e daremos a prioridade a Brasil e ao Haiti para que iniciem, por comecem, favor, por favor, para compartilhando seus compartilhar. avanços. Adiante. Já consegue me ouvir, né? Sim, sem problema. Pronto. Então vou ser bem breve aqui, até porque já perdi um pouquinho do tempo e foi muito rápida a discussão, mas o pessoal sugeriu essas 2 ações: sensibilização da comunidade através das obras estruturantes e promover oportunidades de emprego e renda. Detalhamento da primeira seria promover essa sensibilização através de reuniões periódicas com apresentações lúdicas, visando essa sensibilização, promover também o associativismo, campanhas de valorização e importância da água, e também campanhas com relação ao uso racional da água. Com relação às oportunidades de emprego e renda, o incentivo à implantação de quintais produtivos. Muitas vezes nas zonas rurais você tem uma área considerável nos quintais das casas que pode ser utilizado para a produção, né, de hortifrutos granjeiros, coisas assim desse tipo. Incentivar também a agricultura familiar e a implantação de sistemas de reuso da água, que vai justamente auxiliar nesse contexto aí da implantação dos quintais produtivos. Então, isso é o que a gente produziu nesse breve intervalo de tempo aí. Obrigado. Excelente. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Obrigado, Carlos. 2 estratégias interessantes. O tema da sensibilização, que é importante como uma estratégia financeira excelente. Muito bem. Obrigado, Carlos. Alguém do Haiti gostaria? Algum representante? Ok, perfecto. Adelante, por favor. Si puedes dejar de compartir, Carlos, por D'accord. favor. Ok. Parfait. Ok. Ok. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si tout le monde voit l'écran. Boa noite a todos. Não sei se todos veem a tela. Donc, tout d'abord, nous avons Primeiro, pensé surtout sur des actions. Donc, nous avons pensé tratamos de trabalhar sobretudo nas ações pour
Antes de propor as ações, nous avons pensé à deux choses en priorité. Tout d'abord, c'est la réduction des coûts mensuels d'exploitation et de maintenance. Donc, pour faire cette réduction, nous avons deux propositions. C'est soit para fazer esta redução, temos duas propostas. au lieu de faire des facturations à la main, mais essayer d'avoir Em vez de fazer faturas manuais, de réduire, de remplacer vamos fazer faturas manuais par des énergies photovoltaïques. Parce que pour réduire les coûts d'exploitation, par exemple le carburant ou les coûts d'électricité, si nous para remplaçons reduzir os custos de combustível. photovoltaïque, c'est sûr qu'on aura un impact sur des coûts récurrents. Com certeza, isto vai ter um impacto com os custos. Parce que c'est d'offrir plus de Para reduzir os custos, paiement des factures. Donc, dans para ter um pouco mais de flexibilidade no pagamento das faturas. donc c'est d'offrir aux Se, por exemplo, possibilité temos de faire un paiement mobile, aos usuários, oferecemos opportunité d'avoir a oportunidade de pagar através do móvel, do telefone, 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7 para ter acesso ensuite 24 horas para poder pagar as faturas e assim poder ter a recuperação. le taux de recouvrement. Donc avec le paiement, Isto é para aumentar on ne va plus a recuperação com o pagamento através do celular, já não ter faturas manuais, usar a tecnologia para ter faturas eletrônicas e o usuário tem a possibilidade de pagar através do telefone celular. Logo, se as pessoas não podem se mexer, du porte-à-porte pour faire un recouvrement à domicile. a pessoa que gestiona vai de porta em porta para fazer cobro a domicílio. E, finalmente, Les coûts mensuels, pensamos que a tarifa é muito alta, on va penser à réduire le tarif. Donc automatiquement, então começamos a reduzir a tarifa. élevé, on Se adotamos uma tarifa que é menos alta, ce sera une vamos incrementar a taxa de cobrança, e isso será uma redução direta c'est à côté, on a pensé à ça. para reduzir os custos de manutenção e operação. 100% des usagers Temos que entender a causa do retardo dos pagamentos. non exhaustifs. Então, deveríamos poder S'il y a une fazer uma satisfaction pesquisa para saber se há uma insatisfação respeito ao serviço ne fait pas confiance ou bien ne veut pas payer pour le e por que a comunidade não confia ou não quer pagar pelo serviço recebido por parte do fornecedor. Estas são as pistas que conversamos juntos para Maintenant, les étapes détaillées o exercício. proposées, tout d'abord, As etapas il faudrait quand même detalhadas das ações. pour avoir le niveau Seria bom ter esta pesquisa par rapport au service. para conhecer o nível de satisfação a nível do serviço e entender a posição dos usuários. Merci. C'est tout ce que nous avons eu le temps de discuter, de cogiter Muito obrigada. pour cet exercice. Muchas gracias. Muito obrigada. Isto conversamos para este Muchas exercício. gracias. Muito obrigado. Presentación. Excelente a sua apresentação e, bom, todos os grupos tivemos a oportunidade de poder compartilhar Bolivia, perdón, en el primer Bolívia e o Peru no primeiro exercício, e agora o Haiti Brasil. Muy bien. e o Brasil. Ahora sí, por favor. Então, agora sim, vamos pedir a vocês Nuestra sesión. que terminamos a nossa sessão, vamos compartilhar a tela e simplesmente já estamos na última parte, vamos dar os últimos anúncios. Me confirmem, por favor, se vocês veem a minha tela. Sim, Sim. Sim, sim. Estos son los temas que hemos Estes são os temas que foram tratados no dia de hoje: a prestação dos serviços, temas vinculados à tarifa, as taxas ao serviço de água. Também tivemos contato com diferentes tipos de subsídios, com os diretos, os cruzados, os
os exemplos do Chile, de Colômbia, estratégias inovadoras interessantes que apoiam a sustentabilidade financeira. E agora temos que culminar com nossos exercícios de reforço. E o nosso exercício de reforço tem 5 perguntas e vamos indicar na plataforma onde o encontram e temos 10 minutos para realizá-lo. E escutem bem as indicações finais para que vamos ao exercício de reforço e para a última pesquisa. A semana que vem não teremos sessão. A semana que vem não vai haver nenhuma sessão. Com respeito ao exercício do reforço da sessão 3, vocês lembram que houveram alguns inconvenientes na anterior sessão e ela estará disponível que vocês possam aceder de novo a esta sessão de reforço, que está disponível até a quarta-feira, dia 2 de outubro. As 5 perguntas estarão na plataforma e, com isto, nosso próximo encontro será na quarta-feira, dia 9 de outubro, à mesma hora, no horário em que nos encontramos. Vamos para a plataforma e aí, para terminar, por favor, vocês simplesmente têm que preencher. Vocês têm que fazer 2 ações. A primeira, vocês têm que dar o seu teste, que vão encontrar aqui na plataforma, onde diz Exames e Quiz, módulo 2, sessão 4. Módulo 2, sessão 4. E no fim, vocês vão até o fim, aí vão encontrar as perguntas. E logo, por favor, vocês têm que preencher a pesquisa de satisfação da sessão. Por favor, se você pode ativar, Luiz, o módulo 2 e a sessão, na sessão 4. Perfeito. Para que, por favor, vocês possam fazer um clique aqui e ir até a parte final, onde vão encontrar tanto em espanhol como em português e francês a avaliação. Primeiro está em espanhol, são 5 perguntas simples que vocês vão identificar, vão selecionar a resposta que vocês acham correta. Está em espanhol, em francês e em português. Então, são 5 perguntas simples, as quais vocês vão aceder e volto a repetir até quarta-feira, 2 de outubro, vocês poderão completar o exercício de reforço da sessão 3. No dia de hoje, neste momento, vocês precisam terminar o exercício de reforço da sessão 4, mas o exercício de reforço da sessão 3 vai ficar na plataforma até dia 2, quarta-feira. E também não se esqueçam, por favor, de preencher a pesquisa de satisfação da sessão. Vocês fazem clique em Survey e aí esperamos a que vocês a preencham. Que vocês tenham acesso a estas perguntas.